Botafogo na Copa do Brasil. A Aparecidense ficou com a vaga, ganhou de virada o jogo que você assistiu agora há pouco aqui no Fox Sports. Vamos aos gols com a narração do João Guilherme. Missão dizendo que o Botafogo vai atropelar a Aparecidense. Valeu, rapaziada. E lá vem o Pimpão. Entrou na área, toquinho por cima. Que golaço! Gol! Manda um recado, Pimpão. Que golaço pra tocar a música. Gol do Fogão. Vibra gloriosa massa alvinegra espalhada por todo o Brasil. Para tudo. Muita qualidade. Que categoria. No jeitinho suave. Lindo de ver, de narrar. Golaço do Botafogo. Rodrigo Pimpão botou na casinha. Fogão 1-0 diante da Aparecidense. Avançando a Aparecidense, Dudu Cearense cerca. Everton executou, cruzamento, olha a cabeçada do Nonato, toca a música. É gol da Aparecidense. Gol! Nonato, 38 anos. Lançando lá na esquerda, bola chega no meio, Helder cruzou, olha a cabeçada, toca a música, é gol da Aparecidense, gol! Gustavo Ramos, a zebra aparece de novo na história da Copa do Brasil. A Aparecidense consegue uma virada para cima do Botafogo. No primeiro ataque, depois da expulsão do Pimpão, Gustavo Ramos, uma cabeçada com rara felicidade. Sem chance para o goleiro Jefferson. Então agora a gente fala com a nossa equipe de transmissão para falar, claro, dessa eliminação precoce do Botafogo na primeira fase da Copa do Brasil. Boa noite, João Guilherme e Edmundo. Que sufoco foi esse, que sofrimento, justamente diante da Aparecidense. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Ilan. É um prazer estar com vocês aqui no Central Fox. Olha, tem até um livro que conta a história da Copa do Brasil e tem um capítulo bem grande contando as eliminações e as zebras da competição. Essa de hoje entra para a galeria das grandes zebras da Copa do Brasil. Edmundo, de virada, o Botafogo foi eliminado pela Aparecidense. Por que isso aconteceu, Animal? Bem-vindo ao Central Fox. Obrigado, João. Boa noite a você, o Ilan, a Karine, pessoal de casa. Olha, parecia uma tragédia anunciada. Você entra com 3 zagueiros e o time não se encontrava em campo. Encontrou a fragilidade do adversário, que no primeiro tempo fazia uma linha de impedimento, uma linha burra, e aí por 2 vezes o Botafogo se aproveitou disso. De uma vez o Brenner estava impedido, senão ia ficar cara a cara com o goleiro Bussato, e na outra o Rodrigo Pimpão fez o gol. E aí o Wilson Goiano acertou esse probleminha na defesa da Aparecidense. Ela começou a acreditar que o bicho não era tão feio assim, no caso do Botafogo não era esse bicho papão todo, começou a partir para cima, começou a criar suas boas oportunidades, né? E aí logo no início do segundo tempo, daqui a pouco a gente vai ver, houve uma falha na marcação aí já na defesa do Botafogo, né? Esse é o gol do Pimpão, um belíssimo gol, parecia que o Botafogo ia golear, porque tecnicamente é um time extremamente superior. A defesa, o Igor Rabelo, o Carli e o Marcelo até se comportavam bem, porque eles tinham só o Nonato para marcar. Aí a Aparecidense tinha o domínio do meio campo e arriscava de longa distância. Só que o Wilson Goiano fez as mudanças colocando a Aparecidense para cima. Entrou jogadores de forma ofensiva.
o Gustavo Ramos, autor do gol da vitória, é centroavante, né? Entrou no lugar de um meia. Então, assim, o Wilson Goiano acreditando numa possível virada essa aqui que aconteceu nesse lance aí, ó. O lance, esse é o primeiro gol, né? A bola vai chegar ao lateral direito do Everton, ele cruza, e aí, ó, o Marcelo dá uma bobeada e não pode bobear com o Nonato, jogador de 38 anos, jogador experiente, que na sua primeira oportunidade fez de cabeça o gol de empate. Aí os torcedores da Aparecidense começaram a acreditar, empurraram. Eu acredito. Eu acho que o árbitro, ele foi rigoroso demais ao expulsar o Pimpão. O Botafogo já tinha feito as 3 substituições, e aí com um jogador a mais, a Aparecidense foi para cima, fez as substituições, criou oportunidades e a gente vai ver o lance do gol do Gustavo Ramos. O Botafogo criou algumas oportunidades ainda, mas não tinha presença de área, não tinha... Tá aí o gol, né, o gol do Gustavo Ramos, ó, de novo, num vacilo, mas nesse momento aí, o Botafogo, vale a pena lembrar, estava com um jogador a menos depois da expulsão do Rodrigo Pimpão. Acho que o árbitro foi rigoroso demais, não deu para ver na leitura labial se o Rodrigo Pimpão xingou o árbitro. A falta ele não fez para ser expulso, só se foi por reclamação ou um xingamento ao árbitro. A verdade é o seguinte, o gigante Botafogo sucumbiu diante de um time novo até no cenário nacional, um time que vem em plena ascensão. A Aparecida de Goiás é um município próximo da capital goiana, e aí depois o Botafogo, que não tinha mais substituições a fazer, lançou à frente lá o Marcelo, o Carli como centroavante, foi no sufoco, no abafo, e quase até conseguiu o gol no lance do Igor Rabelo. O Carli escolhe para dentro da área, o Igor Rabelo bate de perna esquerda, quase surpreende o goleiro Bussato. Mas a verdade é que o Botafogo fez pouco pela sua grandeza, pelos seus investimentos. O lance acho que é esse aí, ó. O Jefferson manda para frente. O Carli virou centroavante lá, né? Ah lá, e o Igor Rabelo é outro zagueiro, chuta de perna esquerda e quase faz o gol de empate. O gol de empate daria a classificação ao Botafogo. A verdade é que o Felipe Conceição foi mal ao escalar 3 zagueiros. Desconfigurou completamente a equipe do Botafogo, que vinha até numa sequência boa. 3 não empates, tinha perdido ainda na temporada. Não tinha perdido na temporada, está na semifinal da Taça Guanabara, mas a verdade, nua e crua, é que é um grande vexame. Ninguém esperava que o Botafogo pudesse ficar fora da Copa do Brasil logo no primeiro confronto. É verdade. E agora nós teremos Aparecidense e Cuiabá na segunda fase da Copa do Brasil. Uma pergunta, Ilan, para o Edmundo? Me perdoe, João, me perdoe. Queria fazer uma pergunta para o Edmundo. Queria saber se esse resultado, essa eliminação muito surpreendente, né, muito precoce, coloca de uma forma objetiva em xeque o futuro não só do Felipe Conceição no Botafogo, que já começou, claro, com muita cobrança por ser um treinador novato, mas do próprio Botafogo na temporada. Até onde isso interfere no restante da temporada do Botafogo, uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, hein, Edmundo? E tem jogo decisivo no fim de semana contra o Flamengo pelo Carioca. Olha, os presidentes de clubes aqui no Brasil acabam escondendo os seus erros nas demissões dos técnicos. Com todo respeito ao Felipe Conceição, ele era técnico da base do Botafogo. Nunca tinha tido uma experiência na equipe principal. Acho que o erro maior foi na escolha. Só que como a sensação Botafogo da temporada passada foi com o Jair Ventura, também oriundo das categorias de base, eles acharam que o raio cai 2 vezes. Tentaram repetir a receita. Que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Isso dificilmente acontece. Acho que um outro erro dessa gestão nova do presidente do Botafogo, o Monfarred, foi deixar sair o Bruno Silva, foi deixar sair o Roger, né, o Camilo, sim, jogadores que encorpavam essa equipe. Guilherme. É inadmissível na cabeça de um torcedor
que a Chapecoense, com todo respeito à Chapecoense, tenha mais dinheiro para contratar um jogador do que o Botafogo. É verdade. E foi assim que aconteceu. O Guilherme estava emprestado ao Botafogo, teve que voltar ao Grêmio e agora está emprestado à Chapecoense. Então perdeu muitos jogadores de qualidade e está com um time muito jovem que vai oscilar. Mas eu tenho certeza que vai colocar em xeque a posição do treinador, principalmente se no jogo de sábado ele não conseguir vencer o Flamengo. Pois é, antes da partida, alguns botafoguenses já criticavam os primeiros jogos do Botafogo, que vinha invicto no Campeonato Carioca, com 3 empates e 2 vitórias, mas esses botafoguenses achando que o Felipe Conceição ainda não tinha mostrado nada de interessante como treinador. Agora, não há dúvida, a pressão aumenta demais. Vamos ver se a diretoria do Botafogo vai manter o Felipe Conceição como treinador. Tem também o prejuízo financeiro. A Copa do Brasil é hoje a competição que melhor paga no futebol para as equipes brasileiras e resta agora ao Botafogo o Campeonato Carioca. Tem semifinal sábado contra o Flamengo em Volta Redonda. A Sul-Americana é uma chance boa de recuperação da temporada. Vai enfrentar o Audax italiano, equipe do Chile, e o Campeonato Brasileiro. É realmente um baque muito forte para um time que já começou o ano sem gerar muita expectativa no seu torcedor, Edmundo. A temporada 2017 foi sensacional para o Botafogo. E também com dificuldades financeiras, mas conseguiu chegar bem na Copa do Brasil, ir longe na Libertadores, né? No Campeonato Carioca, no Brasileiro, podia ter também chegado à fase de grupos da Libertadores, mas aí derrapou na reta final em função de não ter um elenco grandioso. Só que aí, ao término da temporada, perde 4 ou 5 jogadores de suma importância para o seu elenco. E principalmente perdeu o Jair Ventura, quem se reinventava com essa garotada no Botafogo. Eu acho que o sinal de alerta vai estar aceso, vai estar ligado, para que os dirigentes do Botafogo se mexam e possam trazer jogadores mais tarimbados para o restante da temporada. Perfeitamente. Edmundo, foi um prazer. Obrigado. Participamos de uma transmissão histórica. Quando se fala em Copa do Brasil, as pessoas não lembram do Asa, que eliminou o Palmeiras, do Paulista, que ganhou a Copa do Brasil em cima do Fluminense, do Santo André, que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo, de outros grandes, né, que ao longo da história ficaram pelo caminho, vão se lembrar de Aparecidense 2, Botafogo 1, de virada, o Botafogo saindo na primeira fase da Copa do Brasil. Nós voltamos ao estúdio com vocês, Karine, Ilan, boa sequência do Central Fox. Valeu, João, valeu, Edmundo, pelas informações, pelos comentários. O Botafogo que ainda treina em Goiás amanhã de manhã, depois desembarca no Rio de Janeiro no final da tarde. Agora resta esperar para ver a reação também da torcida. Quem sabe não vai aparecer lá para fazer mais cobrança e mais pressão ainda para o time. Daqui a pouco mais informações do Flamengo, que encara o Botafogo pela semifinal da Taça Guanabara aqui no Central Fox. E olha, no duelo entre Nacional do Amazonas e